Voltei! Voltei para falar de músculos do tronco, especialmente do tórax e abdômen. Tórax é a região mais superior do tronco e abdômen é a região mais inferior desse tronco. Depois nós vamos ver os músculos do dorso, que também faz parte do tronco. Aqui, no tórax e abdômen, estes músculos estão dispostos em camadas. Existem camadas mais superficiais e tem camadas mais profundas. Nós vamos começar pela camada superficial. Entre tórax aqui, lateralmente ao tórax, nós temos aqui a região de membro superior, que é o ombro. Então a gente começa a ver o músculo do ombro, que é o deltoide, e o músculo do tórax, que é o peitoral maior. Entre os dois existe um sulco, e este sulco permite a passagem da veia cefálica. E aqui, da veia cefálica para o meio, a gente tem tórax e a gente vai começar pelo músculo peitoral maior. O músculo peitoral maior, este e este, é um músculo que é classificado de acordo com a forma largo em leque. Veja como ele parece um leque. Ele é largo em uma das suas extremidades e fino na outra extremidade. Então, a origem desse músculo, ou uma das suas fixações, é a metade medial da clavícula, o osso externo e cartilagens costais da segunda à sexta costelas. E aí essas fibras vão caminhando em direção, afunilando em direção ao ombro e se fixam à crista do tubérculo maior do úmero. Eu vou dar uma dica para vocês. Toda vez que for falar de ação do músculo, primeiro faça um mapa, imagina onde ele fica no corpo e como que suas fibras estão dispostas. Quais são as fixações dos músculos? Porque aí se você imagina ele contraindo, você consegue raciocinar sobre sua ação e nem tudo vai ser decoreba. Por exemplo, esse indivíduo ele está com o ombro aberto, abduzido. Lembra dessa aula de movimentos? Então assim, isso é abdução de ombro. Ele está com o ombro abduzido. Agora você vai imaginar comigo, este peitoral maior, se ele encurta as fibras dele, os sarcômeros encurtam, ele contrai, então você concorda que esse membro superior ele volta para próximo do tronco? Esse movimento é chamado de adução. É isso mesmo. O peitoral maior, ele é o principal adutor de ombro. Além disso, ele faz flexão e rotação medial do ombro, famoso peitoral maior. Sobre os dois músculos peitorais, existem as glândulas mamárias. Agora eu vou retirar o peitoral maior. Se eu dissecar e tirar esse peitoral maior, nós vamos enxergar as costelas, nós vamos enxergar músculos entre as costelas, que são os intercostais. Daqui a pouquinho a gente vai ver nas imagens os músculos intercostais e a gente vai ver também o peitoral menor. Peitoral menor, como o próprio nome diz, é menor do que o maior e ele é triangular. A origem dele é da segunda à quinta costela e ele vai se inserir no processo coracoide da escápula. Quando este músculo contrai, ele vai tracionar a escápula para frente e para baixo. Essa é a ação principal do peitoral menor. Mas ele também pode auxiliar na respiração, uma vez que ele pode elevar as costelas. Peitoral menor. Os músculos intercostais e o transverso do tórax a gente vai estudar daqui a pouquinho nas imagens. Agora a gente vai ver o serrátil anterior. Faz parte ainda do tórax. Olha aqui, serrátil anterior de um lado e do outro. Estes músculos eles são digitálicos, parece dedos de uma mão que estão descendo no tronco. Este músculo, ele tem a origem dele, uma das fixações aqui nas 8 últimas costelas, e ele vai subindo em direção ao dorso e ele se insere na face costal da escápula, na margem medial, do ângulo superior ao ângulo inferior da escápula. Quando este músculo contrai, ele traz a escápula para próximo das costelas, ele aproxima a escápula das costelas. Além disso, ele pode também participar da respiração por elevar as costelas. Então, este é o famoso serrátil anterior. Agora, a gente vai seguir para o abdômen. Abdômen, popularmente as pessoas chamam de barriga. A gente vai falar dos músculos abdominais.
Os músculos abdominais também são dispostos em camadas e aqui a gente vai começar pela camada superficial. Parede lateral e parede anterior. Parede lateral e parede anterior de abdômen. Na parede lateral de abdômen, o músculo mais externo, mais superficial, é chamado de oblíquo externo. As fibras são oblíquas e é um músculo superficial, por isso externo. A direção das fibras do oblíquo externo, olha, é mão no bolso. Acho que todo professor de anatomia dá essa dica. Direção das fibras, mão no bolso. Mão no bolso. Vai caminhando no sentido medial e inferior. Este músculo, quando contrai, ele faz a rotação de tronco e também flexão lateral de tronco. O músculo oblíquo externo, ele tem aqui uma das fixações dele, né, entrelaçando com os músculos serrátil anterior, as últimas costelas, e aqui também a aponeurose do reto do abdômen. Este músculo, junto com os outros, tá, da parede toda abdominal, são músculos que, em conjunto, aumentam a pressão intraabdominal. E esse aumento de pressão intraabdominal é importante para resistir ao aumento de pressão torácica exercida pelo músculo diafragma. Então, o músculo diafragma ele exerce uma pressão que desloca as vísceras inferiormente, comprime as nossas vísceras abdominopélvicas. Por isso, os músculos abdominais e o assoalho pélvico em conjunto, eles resistem esse aumento de pressão. Então, a gente vai ver a participação ativa destes músculos durante atividades como defecação, micção, fases ativas do trabalho de parto, né? A gente tem a participação destes músculos no vômito, na tosse. Então, a gente vai estudar, importantemente, estes músculos num conjunto e também separado. Separadamente, o oblíquo externo, além de contribuir na compressão das vísceras, ele também faz essa rotação de tronco. Esse lado aqui, olha, do meu esquema, do meu desenho, eu tirei o oblíquo externo. Quando a gente disseca ou retira o oblíquo externo, a gente vê um músculo parecido com o externo, mas ele é chamado de oblíquo interno. Agora, a direção das fibras é no sentido medial superior. Então, enquanto o oblíquo externo tem o sentido de mão no bolso, o oblíquo interno é o contrário. Olha só as fibras dele, ó. Fibras do oblíquo externo, fibras do oblíquo interno. Então, estes são os músculos oblíquos internos, que estão presos aqui, olha, na bainha do reto, na aponeurose do reto do abdômen. E quando a gente faz rotação de tronco, tá? Exemplo, eu vou rodar o tronco para a esquerda. O meu músculo oblíquo externo ipsilateral, ou seja, esquerdo, contrai, e o meu músculo oblíquo interno oposto, do lado direito, contrai junto com o oblíquo externo esquerdo. E assim eu faço a rotação de tronco. Quando eu tenho a contração do oblíquo externo e oblíquo interno do mesmo lado, a gente tem a flexão lateral de tronco. Agora a gente vai estudar o transverso do abdômen, que é a camada mais profunda de todas. O transverso do abdômen eu não desenhei aqui, ele está por baixo de todos estes e ele parece uma cinta, ele é circular. Na verdade ele não é circular, mas as fibras são transversais, horizontais. Então vem desde a aponeurose tóraco-lombar, circunda aqui a parte lateral de abdômen e chega até a linha alba. É um músculo importantíssimo para aumentar a pressão intraabdominal, é um músculo importante para estabilizar o nosso tronco, o nosso abdômen, para a gente executar as tarefas com mais segurança, né? Priorizando a postura. Então é um músculo que vocês vão ouvir falar por aí em biomecânica, em ortopedia, em outros tipos de aula, né? Até mesmo na vida real, como por exemplo no pilates, numa atividade física, bem acompanhada, bem orientada, né? Então é muito, muito importante aprender a ativar corretamente o transverso de abdômen. Então esse músculo transverso do abdômen é o mais profundo e ele tem as suas fibras horizontais, lembrando uma cinta. Vamos falar do músculo reto do abdômen. O músculo reto do abdômen, ou reto abdominal, é o famoso músculo do tanquinho. Maravilha, né? Pois é. Ele tem esse aspecto de tanquinho, esses vários gominhos, é porque ele é um músculo poligástrico. Ele tem mais de 2 ventres musculares. Vejam, 1, 2, 3, 4.
Este é um músculo com 4 ventres. Este é o músculo reto do abdômen esquerdo. Este é o músculo reto do abdômen direito. Aqui vocês estão vendo amarelo, porque esse reto do abdômen ele é coberto por uma bainha, que é chamada bainha do reto. São um entrelaçamento de fibras de aponeurose. Então, esse lado eu tirei a bainha do reto e nesse lado direito eu conservei a bainha do reto. O músculo reto do abdômen, ele tem a fixação dele distal na crista púbica e na sínfise púbica, e a inserção dele proximal é no processo xifoide do osso externo, quinta, sexta e sétima cartilagens costais. E aí, este músculo segue no sentido vertical na parede do abdômen, medialmente, e tem a ação de fazer flexão de tronco, além de comprimir vísceras abdominais, aumentando a pressão intraabdominal. O reto do abdômen, como eu disse, ele é coberto por uma bainha do reto. Vamos agora entender como é formada a bainha do reto. A bainha do reto é um conjunto de aponeuroses dos músculos da parede abdominal. Aqui é a bainha do reto anterior e atrás deste músculo tem a bainha do reto posterior. Acima do umbigo, essa bainha do reto ela é formada de um jeito e abaixo do reto do umbigo, essa bainha do reto é formada de outro jeito. Vamos entender como que ela é formada acima do umbigo. Aqui, ela é formada, a lâmina anterior da bainha do reto é formada pela aponeurose do músculo oblíquo externo, mais a lâmina anterior da aponeurose do músculo oblíquo interno. Este músculo oblíquo interno ele tem uma aponeurose. Lembra do que é aponeurose? É um tendão, só que laminar. Só que diferente do oblíquo externo, o oblíquo interno ele tem uma aponeurose com 2 lâminas. Aí essas lâminas fazem isso aqui, ó. Imagina o músculo reto do abdômen aqui, tá? A aponeurose do oblíquo interno, ela faz isso aqui, ó, 2 lâminas. Uma lâmina vai para frente do músculo e a outra lâmina vai para trás do músculo. Então, a lâmina anterior da aponeurose do oblíquo interno se junta com a aponeurose do oblíquo externo para formar a bainha do reto na frente, bainha do reto anterior. A bainha do reto posterior é formada pela lâmina posterior do oblíquo interno mais a aponeurose do músculo chamado transverso do abdômen. E aí você forma a bainha do reto posterior. Abaixo do umbigo, a bainha do reto ela é formada assim, ó. A aponeurose dos 3 músculos, oblíquo externo, oblíquo interno e transverso do abdômen, vem para frente do reto abdominal, formando a bainha anterior. E posteriormente, essa bainha do reto posterior, abaixo do umbigo, ela é formada apenas pela fáscia do músculo transverso do abdômen. Então, olha só, entre os 2 músculos reto do abdômen, existe uma linha chamada linha alba. A linha alba é uma linha que desce verticalmente do processo xifoide até a sínfise púbica, separando as 2 bainhas do reto. E essa linha alba, ela permite a passagem de vasos, né, artérias e veias para a pele. Quando a mulher está no processo de gestação, de gravidez, geralmente há um escurecimento dessa linha alba. Já viram? Né, a barriga que vai estendendo, esticando, fica uma linhazinha demarcada, linha alba. Quando a mulher vai avançando na gestação, a gente tem uma separação grande dos 2 músculos retos do abdômen. Então, existe um abaulamento que é medido através de paquímetro ou manualmente. A gente mede a distância dos 2 músculos retos do abdômen. Essa distância ela é fisiológica, ela é chamada de diástase abdominal ou diastase. Então, os 2 músculos afastam para permitir o crescimento uterino. Só que existe um limite fisiológico, né? Tem diástase que são muito grandes. Então, a gente tem todo um trabalho muscular de consciência de corpo e para tentar, né, prevenir o aumento dessa diástase abdominal. E assim a gente encerra os músculos da parede anterior do abdômen.